No amor daquele a quem nós juntos servimos, de quem nós somos, eu quero saudar a cada um de vocês com a graça e com a paz de Cristo Jesus. Obrigado pelo privilégio de estar com vocês nesse momento, no momento em que todos nós buscamos do Senhor uma palavra, uma edificação, um estímulo, porque sobre os nossos ombros pesa uma responsabilidade bem maior, de à distância continuar cuidando do nosso rebanho, mas ao mesmo tempo cuidar das nossas vidas, cuidar do nosso patrimônio maior, que é o nosso chamado, a nossa vocação, o nosso compromisso com o Senhor. Então eu quero trazer para os irmãos uma palavra nesse sentido, para que tenhamos firmeza na nossa fé, em qualquer situação pela qual nós venhamos passar. O texto que eu queria refletir com vocês está na carta de Paulo a Timóteo, a segunda epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, versículo 1 ao versículo 17. Quando Paulo escreve essa epístola, essas últimas palavras, ele já era um missionário velho, em final de carreira, trancafiado, condenado à morte e não tinha mais escapatória para ele. No entanto, Deus manteve viva a sua mente e seu coração e também as suas palavras. E embora ele estivesse num local fechado, sem janelas, sem jornais, para o mundo de fora, ele sabia porque Deus manteve ele informado das coisas que estavam lá do lado de fora. Do lado de fora estavam seus companheiros de ministério, que foram chamados para perseverar e permanecer na fé e na doutrina. Do lado de fora estava aquela jovem liderança que havia sido convocada por Deus para tomar o lugar daqueles que já não podiam mais prosseguir. E Paulo pensava neles. Pensava em Tito, Paulo pensava em Lucas, Paulo pensava em Epáfras, em Marcos, em Tíquico, em Apolo, em Epafrodito, mas especialmente ele tinha seu coração voltado para o jovem Timóteo, que era um moço talentoso, que era um moço íntegro, sem dúvida, mas que tinha um grande peso de responsabilidade sobre ele. Imagina ter que assumir o lugar do ministério do grande apóstolo Paulo, e ainda mais em época que havia grande perseguição, grande hostilidade contra a fé cristã. Paulo acreditava naquela jovem liderança, naqueles pastores que estavam dando continuidade no ministério, mas nem por isso deixou de exortá-los. Assim como também essa exortação vale para nós hoje. Ele diz para aqueles jovens, para aqueles pastores: cuidado com os perigos que rondam a igreja. Dizendo lá nos versículos 1 até o versículo 5, lembre-se disso, os últimos dias haverá tempos difíceis, pois muitos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, vaidosos, xingadores, ingratos, desobedientes aos pais, e não terão respeito pela religião, não terão amor pelos outros, e serão duros, caluniadores, incapazes de se controlarem, violentos, inimigos do bem, serão traidores, atrevidos, cheios de orgulho. Amarão mais os prazeres do que a Deus, e aparentarão ser seguidores da nossa religião, mas com as suas ações estarão negando o verdadeiro evangelho. Fique longe dessa gente. Ele não está falando de pagão, ele está falando de gente que estava dentro da igreja. Timóteo sabia disso, os colegas dele também sabiam disso. Eles sabiam que toda essa oposição contra a igreja do Senhor era, na verdade, uma oposição contra o Senhor da igreja. Sabia que toda rivalidade, dissolução, discussão, divisão era no âmago da questão uma rejeição ao verdadeiro evangelho. Mas se eles sabiam, por que Paulo estava preocupado? Parece que Paulo estava preocupado que aquela juventude, aqueles jovens pastores, fossem levados por uma ideia de que as coisas iam melhorar. Logo iriam melhorar depois que a poeira baixasse. Assim como a gente já escuta vozes dizendo que depois deste susto, depois dessa pandemia, aí as coisas vão melhorar, os corações vão se abrir e mentes estarão preparadas para ouvirem o evangelho. Mas não se engane com isso, meus irmãos. Não se engane, porque as coisas não vão melhorar para o lado do verdadeiro evangelho. A palavra de Deus nos diz isso. Nós não deixaremos de ser discriminados. Nós não deixaremos de ser perseguidos. A igreja tem sido perseguida no mundo inteiro, em alguns lugares com muita violência, aqui no Brasil mesmo. Nós passamos por discriminação. Todo aquele que quer seguir fielmente a palavra do Senhor,
pela sociedade, pela cultura, pela mídia, pelos meios de comunicação, pelas ideologias, até pelo governo. Por isso Paulo começou o seu conselho dizendo: saiba disso, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. E não pensa que esses últimos dias vai demorar muito, não, que eles já começaram. Começou na época de Paulo e está nos nossos dias. Os dias difíceis já começaram. Gostaria muito de poder falar mais, destrinchar mais, mas o nosso tempo é curto. Então eu quero deixar mais um conselho, mais uma exortação que Paulo deu àquela jovem liderança que tinha ficado lá de fora. Permaneçam naquilo que aprenderam. Tu, porém, disse para Timóteo, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade e amor, perseverança, bem como as minhas perseguições e os meus sofrimentos. Ora, todos aqueles que querem viver piedosamente em Cristo serão perseguidos. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e que foste inteirado, sabendo de quem aprendeste. O Paulo está dizendo à jovem liderança da sua época e também para nós, que nós não devemos mudar, não devemos abandonar as raízes da nossa fé, os princípios que nos formaram, os modelos de vida que nos formaram, e não queira mudar as coisas de repente só porque nesses dias de pandemia surgiu um novo tipo de fazer igreja, surgiu um novo modelo de igreja. Vocês devem permanecer na ética, devem permanecer na doutrina que aprenderam nas raízes da sua fé. No seminário, com aqueles líderes que ajudaram a moldar a nossa vida, nosso ministério, vocês devem permanecer firmados na rocha, enraizados na mensagem da cruz, mesmo que isso seja loucura para aqueles que se perdem. Tomem cuidado, meus irmãos, com a propaganda enganosa, porque o caminho não é fácil, a porta não é larga, a estrada não é larga, o evangelho não é popular, mas ainda assim vale a pena seguir, porque esse é o único caminho que nos conduz à salvação. Sejam, portanto, firmes, inabaláveis em sua espiritualidade, perseverem na verdade, porque somente a verdade pode nos libertar, em todos os sentidos. E assim nós teremos, seguindo os padrões do Senhor, fazer a vontade dele e permanecer firme na vocação na qual nós fomos chamados. Deus abençoe a cada um de vocês.